Muito bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar assistindo essa aula, né? Mas saiba que quem está falando aqui é o tio Igor, certo? Esta voz que vem, está saindo por seus fones, ou não sei. Tio Igor está aqui para mais uma aulinha dessas e espero que em breve termine logo, né? E vai acabar, porque estamos quase voltando. Essas aulas virtuais. Então, em breve estaremos já de volta à sala de aula, certo, gente? Então, mais uma aulinha virtual de língua portuguesa. Digo, tá morrendo de saudade de vocês e vai dar tudo certo. Gente, hoje a gente vai falar sobre orações subordinadas, desenvolvidas e reduzidas. Então, é um assunto mais curtinho. Eu poderia pular? Poderia pular. Não quero, pois é muito importante que vocês entendam tudo sobre as orações subordinadas, tá bom? Então, é um assunto bem fácil, bem tranquilo. Meio aguinha, quando der uma pausa assim é porque eu tô tomando água, tá bom? Então, é um assunto bem fácil, bem tranquilo. Vocês não vão ter problema nenhum em entender o que é uma oração subordinada, desenvolvida e reduzida, tá bom? Bem simples. Então, não vamos. Vai ser uma aula mais curta, vou logo avisando, pois é um assunto que não é muito extenso. Então, alô papai, alô mamãe, quero que você entenda que hoje a nossa aula tende a ser um pouco mais curta, pois não é um assunto muito complicado, certo? Muito não, não é nem um pouco. Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas. Vamos primeiro introdução, certo? As orações subordinadas desenvolvidas e reduzidas se fazem presentes em todas as subordinadas, sejam elas substantivas, adjetivas ou adverbiais. Lembrando que a oração subordinada é aquela que depende de outra para fazer sentido, certo? Isso é uma oração subordinada. E aí, vamos lembrar também que ela pode ser como verbo adverbial, adjetiva ou substantiva, né? Lembrando que a última que a gente viu foi a substantiva, que ela tem um sentido, ela tem a função de qualquer uma das classes do substantivo. As adjetivas tem função de adjetivos, as adverbiais função de advérbio, certo? Lembrando que a substantiva pode ser objeto direto, objeto indireto, né? E N coisas. Sabendo disso, veremos cada uma delas, de modo a ampliar os conhecimentos no que se refere às características das duas, né? Então, a gente vai ver um pouquinho as características das orações desenvolvidas e reduzidas, tá bom? Então, você já relembrou o que é uma oração subordinada. E aí hoje a gente vai entender o que ela é uma oração subordinada desenvolvida e uma oração reduzida, tá bom? Ela vai estar presente em todos e a gente vai ver todas as características bem direitinho. Vamos lá? Olha, você está vendo aí a tua Luana dando um coraçãozinho só para a gente confirmar o quanto é fácil. Gente, ó, essa foto é de 2011, meu Deus do céu, como é antiga. Vamos lá? Então a gente vai ver primeiro as orações subordinadas desenvolvidas. A professora disse que precisava de ajuda. Vamos lá, a professora disse que precisava de ajuda. Aí a gente tem o quê? Vamos ler. Temos duas orações. Uma constituída pela oração principal, a professora disse, e outra que se define pela oração subordinada substantiva objetiva direta, que precisava de ajuda. Então, gente, aí a gente vai ter uma oração desenvolvida. Como é que a gente vai saber que é uma oração subordinada desenvolvida? Quando a gente tiver a presença da conjunção integrante. Lembra? Que. Então, sempre que a gente tiver a presença do que, é uma oração subordinada desenvolvida. Certo?
Aqui é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Por quê? Porque tem função de objeto direto. Quem diz algo, tá bom? Então, a gente tem aqui uma oração subordinada desenvolvida, porque tem a presença da conjunção integrante, tá bom? Gente, eu vou só dar uma pausa porque minha sopa chegou. Bom, gente, estamos aí voltando, já tomei minha sopa, já jantei, né? Aí tirar aqui o dedo. Vamos lá. Então, gente, aí a gente vai ter a oração subordinada desenvolvida. A gente vai saber que é uma oração subordinada desenvolvida graças ao uso da conjunção integrante que, certo? Então, quando a gente tiver uma conjunção integrante que na oração subordinada, a gente vai saber que ela é desenvolvida, tá bom? Então, em face desses pressupostos, como há a presença de uma conjunção integrante, afirmamos que se trata de uma oração subordinada substantiva desenvolvida, tá bom? Então, lembre-se, sempre que a gente tiver oração subordinada e a gente tiver a presença de uma conjunção integrante, a gente vai ter uma oração subordinada desenvolvida, tá bom? Então vamos para a próxima. Meu Deus, passa. Antes da gente ir para as orações reduzidas, a gente tem que ver as formas nominais, tá bom? Ó, as formas nominais do verbo são 3: infinitivo, gerúndio e particípio. Geralmente esse conteúdo é dado no 6º ano, então vocês devem ter visto isso com a tia Michelle, tá bom? São chamados de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante aos dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios, e sozinha não serem capazes de expressar os modos e tempos verbais. Então, a gente vai ter forma nominal quando ela não estiver expressando nem os modos nem os tempos verbais, tá bom? Ó o cachorro latindo. Então, a gente vai ter, quando não tiver isso, a gente vai ter as formas nominais dos verbos. Serão elas infinitivo, gerúndio e particípio. Tio, eu não sei as formas nominais. Então vamos lá. Ao som do latido do cachorro, vamos ver primeiro o infinitivo. O infinitivo é o mais fácil, que vocês vão utilizar normalmente, tá bom? Então, ele expressa a ação em si: acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir, certo? Ele vai terminar na AR, ER ou IR. Lembrando daquela história que eu sempre falo, né? A primeira conjugação AR, segunda é R, terceira IR. OR é de qual conjugação? É da segunda conjugação, porque antigamente era poer, né? E aí o E caiu e virou por, tá bom? Então, infinitivo é quando termina em R, tá bom? AR, ER e R. A gente vai ter o gerúndio quando ele expressa o processo da ação, ou seja, a ação está ocorrendo. Então, acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo. Lembrando que no gerúndio, o gerúndio vai terminar em NDO, tá bom? O infinitivo AR, ER e R, e o gerúndio vai terminar em NDO. O particípio já é um pouquinho mais diferente. O particípio, ele define a ação terminada. Então, expressa o resultado da ação. Então, ele termina em DO. Acordado, agradecido, esperado, sorrido, unido. Então, o infinitivo é a ação em si. O gerúndio, ela está ocorrendo. E no particípio, ela já terminou. Tá bom? Infinitivo AR, ER e R. Gerúndio NDO. Particípio DO. Orações subordinadas reduzidas. Então, vejamos de outra forma. A professora afirmou precisar de ajuda. Aí a gente vê que a gente não tem a conjunção integrante que, né? E isso determina ser uma oração subordinada reduzida. Ó, temos agora uma oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo, pelo fato do verbo se encontrar expresso em tal forma. Então, eu vou ter uma oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida
de infinitivo, porque o verbo, né, está no infinitivo. Vê aqui, ó, precisar, certo? Se está no infinitivo e não temos a conjunção integrante, a gente vai ter uma oração subordinada reduzida, tá bom? Então, orações subordinadas reduzidas apresentam verbos nominais, então sempre lembre disso. Sempre lembre do infinitivo, gerúndio e do particípio, tá bom? Então, as orações subordinadas reduzidas, elas não vão ter conjunção integrante e elas vão utilizar verbo nominal. A gente acabou de ver aí uma oração subordinada reduzida de infinitivo. Por quê? Porque ela usa o verbo no infinitivo, tá bom? Então, precisar. Vamos, obviamente, as outras serão da mesma forma. Vamos dar uma olhadinha. Ó, olhávamos os alunos que brincavam no pátio da escola. Nesse caso aí, a gente vai ter uma conjunção integrante. Ó, entendemos se tratar de uma oração subordinada adjetiva restritiva pelo fato de que o pronome relativo que a gente vai ter aqui, ó, o qual pode ser substituído por antônimos quais se encontra presente na oração. Certo? Então, mas a gente vai saber, o que importa é a gente saber que isso é uma oração desenvolvida, pois utiliza um pronome relativo que, né? Quando a gente vai reduzir ela, a gente retira esse pronome e aí a gente vai ter o quê? Que mudar o verbo para uma forma nominal. Então, olhando de outra forma, temos olhávamos os alunos brincando no pátio. Então, esse brincando, NDO, é o que? É gerúndio, certo? Então, cadê o que? Sumiu. Eu tenho o verbo no gerúndio? Tenho. Então, temos agora uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio. Tá bom? Tranquilidade. Vamos para o próximo. Ó, observe essa. Assim que entrei na escola, soube do acontecido. Ó, a oração em destaque se classifica como uma oração subordinada adverbial temporal, né? Então, aí analisando-a de outra forma, a gente vai ter o quê? Entrando na escola, soube do acontecido. Percebam que o pronome caiu, né? A conjunção integrante caiu. E aí a gente vai ter entrando na escola, soube do acontecido. Então aí a gente vai ter uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, tá bom? Porque é entrando. Então, gente, é isso aí. Ficamos por aqui. Vocês ficam com a foca da meia-noite, dando o nosso obrigado. Meu Deus, a gata começou a miar também. Então, sexta-feira temos a correção das atividades. É isso aí. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.